Eu vou ministrar e eu quero falar hoje sobre Números, capítulo. Eu vou pregar sobre Números 23, mas eu vou fazer uma passagem breve por Números, capítulo de número 22, para que a gente possa entender. Quero agradecer os pastores que estão aqui hoje me acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer receber vocês aqui hoje, tá bom? Nós estamos muito felizes, tá bom? Nós vamos falar sobre algo aqui, tá? Bem simples, para que você possa entender. Nós vamos falar sobre os cantos de Deus. Você sabia que Deus tem 4 cantos? Eu acho que alguém vai ter que vir aqui mexer, porque senão toda hora o vento vai bater. Deus tem cantos. Por exemplo, vou te dar um exemplo, antes de eu falar aqui, Ezequiel, capítulo de número 37, o verso 9. Durante muito tempo eu não entendi essa passagem bíblica, mas veja só. Olha só que interessante. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza aos filhos do homem, e diz: fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que ele vivam. Durante muito tempo da minha vida, eu passei querendo entender por que o profeta, ele teve que profetizar, chamando dos 4 cantos. Você vai pegar que ele profetizou várias coisas, assim diz o Senhor. Mas quando ele chama para destravar, para dar vida, para movimentar algo que estava parado, ele diz: vem dos 4 cantos. E nós vamos entender isso em Números, capítulo de número 22, tá? Deixa aberto aí se você quiser, número capítulo 22. A Bíblia diz que Israel está crescendo em número de pessoas, em conquistas. Israel está fazendo com que os seus inimigos caiam e trazendo temor e terror diante dos inimigos das outras nações que estavam ao seu redor. E em número 22, nós vamos ver que um homem chamado Balaque, ele começa a ouvir sobre Israel, ele começa a ouvir sobre as conquistas de Israel, sobre a forma em que Israel opera, a forma em que Deus age através da nação de Israel. Então, a Bíblia diz que o coração desse homem fica com temor, com tremor. Ele fica apavorado, angustiado, porque ele precisa encontrar uma forma de fazer com que o avanço de Israel pare. Ele precisa encontrar uma forma em que Israel não consiga derrotá-lo. Ele precisa encontrar uma forma de paralisar todo o avanço que o Senhor tem dado a Israel. Então a Bíblia diz que no meio dos filhos de Israel existia um homem, um profeta. Mas esse profeta, ele não era um profeta, ele era um profeta de ofício, mas não era aquele profeta firme em Deus. Ele era alguém que caminhava, que ele profetizava, mas o coração dele não era alinhado totalmente com o Senhor. Embora ele tinha palavras de Deus sobre os seus lábios, embora ele tinha a unção de profeta sobre ele, a Bíblia diz que Balaque, o coração de Balaque não era um coração muito reto. E Balaque encontra Balaão, que é o profeta, e diz o seguinte: eu preciso que você amaldiçoe esse povo, eu preciso que você paralise esse povo, eu preciso que você faça algo para que esse povo não prospere, para que esse povo não rompa, para que esse povo não aconteça,
para que eu não seja dominado por ele. E a Bíblia diz que Balaão, ele se dispõe a profetizar contra Israel. Eu fico pensando muitas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso decorrer, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Se nós parássemos por alguns segundos e começássemos a analisar a nossa vida com Deus, e tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem construído na nossa vida, as coisas em que o Senhor tem feito com que as notícias cheguem longe, ou seja, Deus faz com que as coisas dele começam a acontecer naturalmente. Veja que Israel, ele não precisou fazer propaganda do que ele estava fazendo, as notícias corriam, as coisas aconteciam naturalmente. Eu fico pensando nisso e eu fico lembrando também de Obed-edom, quando Obed-edom, a arca fica dentro da casa dele, e após 3 meses, a Bíblia diz que chega uma notícia para Davi, em que alguém diz para ele assim: olha, esse homem está prosperando, esse homem está enriquecendo, eu não sei o que está acontecendo com Obed-edom, mas ele está arrebentando. Então a Bíblia diz que a notícia chega de repente. Davi tem por sinal dizendo: é o tempo de nós resgatarmos a arca e trazermos a arca novamente para Jerusalém. E eu fico vendo isso, eu fico pensando sobre isso, porque às vezes nós esforçamos tanto para ser visto, esquecemos que Deus trata de fazer com que a notícia corra naturalmente. Às vezes nós esforçamos tanto para ser reconhecido, mas Deus, ele faz as coisas correrem naturalmente, como um rio que corta. É assim a nossa vida no Senhor. O Senhor, ele nos conduz, o Senhor, ele nos leva, o Senhor, ele mesmo, ele tem um cuidado de fazer com que as coisas que ele tem feito na nossa vida cheguem aos ouvidos das pessoas. E quando as pessoas começam a deparar com o que Deus está fazendo, as pessoas começam a se assustar, porque as pessoas no natural, elas buscam uma explicação. Você já percebeu que as pessoas sempre querem e estão buscando uma explicação acerca do que está acontecendo na sua vida? O porquê que as coisas estão dando certo na sua vida? O porquê que você está crescendo na sua vida? O porquê que o seu ministério está crescendo? O porquê que você está crescendo no seu trabalho? O porquê que a sua autoridade está crescendo? As pessoas sempre querem achar uma receita, uma forma prática e fácil das coisas acontecerem na vida delas. Mas essas coisas só vão acontecer quando nós caminhamos com Deus. Essas coisas só acontecem quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. Então Israel estava vivendo um momento em que a sua aliança estava intacta com Deus. Então a Bíblia diz que Balaão, ele diz assim: olha, eu vou profetizar contra Israel, eu preciso que você monte para mim 7 altares, com 7 sacrifícios, e eu vou oferecer esse sacrifício, e vou profetizar contra Israel. E a Bíblia diz que esse homem, ele vira para a banda do norte, e ele vai profetizar. Ele quer amaldiçoar Israel, ele quer declarar algo sobre uma sentença sobre Israel. E quando isso começa, quando esse sacrifício, quando acontece, e quando Balaão, ele vai profetizar, a Bíblia diz que a boca de Deus toma Balaão. E ele diz assim no número 23, e agora nós vamos começar a entender um pouco sobre isso. Ele diz assim, no versículo 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Vejo um povo que habitará à parte entre as nações, e não será contado. Quem pode contar o pó de Jacó, ou numerar a 4ª parte de Israel? Que morra e eu a morte dos justos, e esteja o meu fim com um deles.
O lado do norte é o lado onde saem os decretos de Deus, onde saem todos os comandos de Deus. Quando o profeta ele vira para o norte e ele vai profetizar, ele sai com uma sentença, e a sentença não sai da boca dele, a sentença não vem dele, a sentença vem do Senhor, dizendo: eu não posso amaldiçoar Israel, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Nós temos que ter uma convicção firme, fiel, verdadeira daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós estamos andando, fluindo dentro do propósito de Deus, as maldições não podem nos encontrar. As maldições não têm poder sobre a nossa vida, as maldições não podem nos paralisar. Ainda que os profetas se levantem, assim como o espírito de Balaão, que pode se levantar para tentar paralisar você, mas eles não têm legalidade mais sobre você, eles não têm mais poder sobre você, porque do lado de Deus existe um decreto, existe uma palavra que governa você, existe uma palavra que sustenta você no tempo das adversidades, existe uma palavra que te guarda quando o inimigo vem sobre você. O Senhor te esconde debaixo das suas asas, para que você não possa ser encontrado. Existem decretos de Deus nesse momento sobre a sua vida, que estão sendo liberados sobre você. Enquanto muitos estão levantando mãos, enquanto muitos estão levantando palavras para atacar você, para paralisar você, a Bíblia diz que do lado do norte o Senhor tem enviado os seus anjos, os seus cavaleiros, o Senhor tem enviado as suas palavras, o Senhor tem enviado os seus decretos, o Senhor tem enviado as proteções necessárias para que nós possamos estar intactos e possamos viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Veja que o inimigo ele tenta operar de todas as formas para nos paralisar. Veja que ele tenta suscitar, levantar alguém do nosso meio para nos paralisar. Balaque foi um homem extremamente estratégico. Balaque ele não sai à toa procurando um profeta no meio de Israel. Quando você quer paralisar algo que está dando certo, não adianta você ir lá fora e tentar trazer para dentro. Você precisa simplesmente tocar em alguém dentro e fazer com que esse de dentro se levante contra. Porque a palavra de Deus ela é clara, ela diz que o reino dividido ele não pode subsistir. Quando há divisão no nosso meio, quando o propósito é quebrado, quando a aliança é quebrada, o que acontece? Os alicerces, eles começam a ser comprometidos, e uma vez o alicerce comprometido, tudo aquilo que foi construído começa a cair. Balaque sabia que precisava de alguém no meio. Balaque falou: eu preciso encontrar alguém que possa se corromper. Eu preciso encontrar alguém que o coração não está alinhado. Eu preciso encontrar alguém que não está caminhando da mesma forma. Alguém que tem algumas brechas, alguém que tem alguma coisa que eu possa usar, que ele possa se corromper de alguma forma para trazer contaminação sobre o arraial de Israel. Então ele acha Balaão. Nós temos que ter um cuidado muito grande sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, nós precisamos estudar aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Assim como nós guardamos os nossos filhos, assim nós temos que guardar aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. Assim como nós zelamos pelo crescimento dos nossos filhos, assim nós temos que zelar por aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Talvez hoje você olhe para suas mãos e você diz: o Senhor tem confiado ainda poucas coisas nas minhas mãos. Mas você pode ter certeza que essas poucas coisas, elas serão multiplicadas na sua vida. Elas crescerão, elas vão frutificar, elas vão crescer, elas vão ser vistosas. É necessário você ter o cuidado nesse momento de estabelecer a proteção. Então você precisa tomar cuidado com o espírito de Balaque, que muitas vezes está no nosso meio, tentando tramar, tentando muitas vezes buscar oportunidade para nos paralisar. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, e nós temos que zelar por uma coisa muito importante, que hoje em dia tem se passado muitas vezes desapercebido no nosso meio, e o que é a nossa aliança com Deus.
Aliança com Deus não é quando eu só dizimo. Aliança com Deus não é só quando eu oferto. Aliança com Deus não é só quando eu estou dentro de uma congregação como essa. Aliança com Deus é como eu obedeço a Deus. É quando eu me sujeito à vontade de Deus. É quando eu me rendo na presença do Senhor. É quando eu me sujeito às autoridades que são colocadas sobre a minha vida. Aliança com Deus é uma forma de eu trazer testemunho daquilo que mudou na minha vida. Às vezes você vem na igreja e você fala, eu tenho uma aliança com Deus, mas quando você sai daqui, essa aliança ela é viva. Essa aliança é verdadeira, porque as pessoas, elas estão aí. Uma coisa que me assusta muito nos dias de hoje é que cristãos, eles vivem apavorados. Apavorados com o quê? Com a ação do mal, com os encantos que Balaão ou Balaque pode lançar sobre a vida deles. Veja que quando Balaão ele vai profetizar, quando ele vai lançar uma palavra, Deus toma a boca dele e diz assim, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Não há por que você temer. O mundo deveria temer você, não você o mundo. O maligno deveria temer você, não você o maligno. Mas nós estamos vivendo um tempo em onde as ordens estão se invertendo. Nós estamos temendo o maligno, nós temos medo do maligno. Os cristãos nos procuram e dizem assim, as pessoas estão fazendo macumba para mim, as pessoas estão tendo inveja de mim, ore por mim para que isso seja quebrado. Eu fico pensando comigo, aonde está Deus na vida dessa pessoa? Aonde está o Deus de Jacó na vida dessa pessoa? Aonde está aquele que abençoa e ninguém pode invalidar aquilo que ele abençoou? Eu fico pensando aonde está a ausência de Deus na vida dessa pessoa. Por quê? Porque existe uma aliança que ela não está firmada em princípios, elas estão firmadas em alguns parâmetros, mas elas têm legalidades, elas têm brechas, ela tem muitas vezes situações que comprometem ela, e é por isso que ela tem medo, porque ela não está firme, porque quando eu estou firme, não há problema de eu estar. Não há problema do que falam, não há problema do que lançam, porque não alcança. Você acredita nisso? Que o mal não pode te alcançar? Você acredita que as maldições não têm poder sobre a sua vida? Se você está debaixo de uma aliança, se você está debaixo de algo verdadeiro, fiel no Senhor, não tem como invalidar o que Deus tem dito a teu respeito. Eles podem tentar dizer vai parar, mas não pode parar. Eles vão dizer vai fechar, mas não pode fechar. Eles podem dizer não, vai quebrar, mas não vai quebrar, porque nós estamos guardados pelo Senhor. Nós estamos guardados debaixo de uma aliança fiel. Então do norte saem os decretos de Deus para a sua vida. Os comandos de Deus estão te alcançando. As coisas que o Senhor tem para a sua vida estão sendo liberadas para você nesse momento. Estão sendo entregues a você nesse momento. Os comandos aqui é o lado de Deus, do som de Deus, o lado dos comandos de Deus. Eu fico imaginando Deus ordenando, liberando sobre a sua vida, e as coisas, a Bíblia diz que as coisas de Deus nos alcançam. Nós não precisamos correr atrás das coisas de Deus, as coisas de Deus nos alcançam, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quando eu estou na posição, quando eu estou no lugar, os comandos de Deus me encontram, porque eu fui gerado nas entranhas do Senhor. Então quando Balaão ele vai profetizar maldição, e ele é pego pela bênção, e Deus começa a abençoar Israel, Balaque começa a ficar entristecido. Ele diz, eu te paguei para que você me amaldiçoasse, para que você amaldiçoasse Israel. Qual é o problema que está tendo? Por que você não amaldiçoa esse povo? Balaão diz, eu não posso falar aquilo que Deus não está falando. Eu não posso dizer ao contrário daquilo que Deus está falando.
Não pode sair da minha boca aquilo que Deus não está falando. Da minha boca só pode sair aquilo que o Senhor está falando. Da minha boca só pode sair aquilo que os céus estão falando. Eu posso até não concordar com aquilo, mas se os céus estão falando, é aquilo que precisa ser liberado. Se os céus estão falando, é aquilo que precisa ser verdade. Se os céus estão falando, é aquilo que precisa ser conectado. Se os céus estão falando, é aquilo que precisa ser ativado. Então ele diz novamente: vamos tentar de novo. O mal não desiste de primeira. Sabe qual é o problema? Nós desistimos quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não funcionam, sabe o que você faz? Isso não é para mim. Parou para pensar nisso? Isso não é para mim. Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa e deu errado, você já desistiu? Logo de cara você pegou, já jogou a toalha e falou: esse negócio não é para mim não. O mal não desiste de primeiro. E a Bíblia diz novamente que Balaque fala para ele assim: você precisa novamente profetizar. Você precisa novamente amaldiçoar. Então a Bíblia diz que ele vira para o leste, para o Oriente. O Oriente é o lugar onde o sol nasce, é onde vem a adoração, é onde são estabelecidos os domínios. E nós precisamos começar a entender sobre isso, porque quando ele vira para o lado do Oriente, ele quer quebrar os domínios que foram entregues a Israel. Existem domínios. Quando nós falamos de domínios, nós falamos de territórios, nós falamos sobre posses. Quando nós falamos sobre domínio, nós estamos falando sobre lugares, nós estamos falando sobre bairros, nós estamos falando sobre cidades, nós estamos falando sobre nações, nós estamos falando sobre lugares, sobre negócios, sobre ministérios, sobre chamados, sobre unções, sobre situações na sua vida. E ele sempre vai querer de alguma forma paralisar você. Sempre de alguma forma ele vai querer com que a sua adoração cesse, para que os domínios sejam enfraquecidos. E como ele opera nesse nosso meio para que a adoração cesse? Trazendo o espírito de confusão, trazendo um espírito onde as pessoas não entendem uma a outra. Quando nós não falamos a mesma língua, nós começamos a nos separar. Uau! Quando não se conversam, as coisas começam a se desconectar. Se nós pregarmos o livro de Gênesis, você vai ver que Deus um dia desce na terra, e ele vê que os homens estão construindo uma grande torre. Eles veem o propósito, eles veem, Deus fica olhando o que eles estão construindo, e Deus fica admirado, mas o propósito que existia no coração deles era distorcido daquilo que Deus tinha. O propósito que eles tinham era para dizer assim: nós vamos construir algo tão grande, que se o Senhor enviar novamente o dilúvio, nós não iremos morrer mais pelo dilúvio, nós não vamos morrer mais afogados. Mas eles esqueceram que Deus já tinha uma aliança com Noé. Ele disse: olha, eu vou colocar um arco sobre os céus, e quando você olhar sobre aquele arco, eu estou dizendo, eu vou me lembrar que eu não posso destruir a terra mais com água. Eu vou me lembrar que eu tenho uma aliança com o homem que eu não posso quebrar. Todas as vezes que você vê um arco-íris aí, você acha bonito, legal, mas para quem entende, olha aquilo e se lembra: Deus tem uma aliança com os homens, de não destruí-lo mais por água. Deus tem uma aliança com você. Então sabe o que Deus faz? A única forma de tirar o homem de um propósito obstinado, de quebrar a obstinação do coração do homem, é trazendo confusão entre as línguas. Quando a adoração não flui mais, quebrou. O Oriente é o lugar onde nascem as coisas na sua vida. É onde sai a adoração. São onde saem os domínios que Deus quer entregar a você. E o inimigo faz de todas as formas para que você seja paralisado novamente. Ele quer que você pare com a sua boca.
Ele não quer que você fale de Deus mais. Ele não quer que você agradeça mais. Ele não quer que você glorifique mais. Ele não quer mais que você fale do amor de Deus. Ele não quer mais que você agradeça a Deus. Ele não quer mais que você ore a Deus. Ele não quer mais que você leia a Bíblia. Ele não quer que você faça mais nada. Ele quer paralisar você. O espírito de Balaque, ele vem tentando paralisar novamente através das maldições. Então Deus novamente, quando o profeta vai amaldiçoar, lá no versículo de número, olha só, versículo de número 20, veja só o que Deus está dizendo novamente. Balaão vai amaldiçoar Israel, e a Bíblia diz assim: recebi ordem de abençoar. Ah, você não entendeu. Eu recebi ordem de abençoar, e ele abençoou, e não posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, nem maldade observei em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio deles ouvem aclamações ao seu rei. Olha só, eles estão adorando a Deus, e Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como bois selvagens. Não há encantamento que possa contra Jacó, não há adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó, de Israel: que coisa Deus tem feito. Aleluia. Eles ouviram o som da adoração. Quando o profeta foi amaldiçoar, Deus falou assim: você está ouvindo? Eu não posso amaldiçoar esse povo, eles estão me aclamando. Às vezes nós cantamos as coisas aqui, nós cantamos sem saber. Mas olha, quando nós cantamos aqui Yeshua, nós estamos declarando: o Senhor é a nossa salvação. Nós estamos adorando ao Senhor. Quando nós levantamos a mão aqui, cantamos Hosana, 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 nós estamos falando: Senhor, vem nos salvar. Nos salve, nos salve, nos salve. Nós estamos adorando e reconhecendo a grandiosidade, o poder de Deus. Nós estamos exaltando ao Senhor, nós estamos glorificando ao Senhor. Nós estamos entrando em um modo de unidade de espírito. Nós estamos entrando em um modo de unidade de corpo. Então quando nós entramos na unidade de espírito, quando nós entramos na unidade de corpo, o Balaque pode se levantar, o Balaão pode se levantar para tentar nos paralisar, mas eles não podem. Eles podem dizer: não vai crescer mais, mas você vai crescer ainda mais, porque não poderá se contar, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, há multiplicação. Um dos sinais de Deus que nós temos que observar se Deus está ou não está, porque há multiplicação, há avanço, há progresso. Aonde Deus está, as coisas precisam fluir, as coisas precisam frutificar. Veja que no Éden Deus dá uma ordem: olha, frutifique, multiplique, enche a terra. Deus está dizendo: enquanto você estiver debaixo da minha mão, enquanto você estiver debaixo da minha bênção, haverá multiplicação sobre a sua vida. O mal não pode cancelar aquilo que Deus tem. Do ocidente está vindo uma ordem a teu respeito. O Senhor está ouvindo do ocidente a sua adoração. Às vezes nós achamos que nós só adoramos quando nos glorificamos, mas muitas vezes com o coração quebrantado, muitas vezes nas nossas lágrimas, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos nos quebrantando, o nome dele está sendo glorificado, a nossa adoração está subindo, porque a Bíblia diz que quando faltam palavras, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos que nos levantar e começar a adorar ao Senhor, e começar a tomar posse dos domínios que ele tem nos entregado. Balaque não desiste. Balaque se leva, olha para Balaão novamente e diz assim: eu mandei você amaldiçoar, eu estou te pagando para te amaldiçoar, para você amaldiçoar esse povo. Diga para alguém assim: estão tentando contra você. Não, assim tá bom, o diabo ele já falou assim, tá ótimo. Diga para alguém: estão tentando contra você, mas hoje o Senhor ouviu a sua adoração e está quebrando isso. Digo: não prosperará contra a sua vida,
Diga: o mal não prosperará contra a sua vida, mas diga: a bênção prosperará. Diga: a bênção prosperará. Diga assim: eu abençoo os seus caminhos. Então a Bíblia diz que Balaque fica com raiva. Fala assim: então você não vai nem abençoar nem amaldiçoar mais. Mas a Bíblia diz que Balaque daqui a pouco fala: vamos de novo. Diga para alguém: Balaque não desiste, mas Deus nunca vai desistir também. A Bíblia diz novamente que Balaque pega Balaão e leva ele. Está aqui no versículo de número 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei em outro lugar. Talvez de lá parecerá bem aos olhos de Deus que o amaldiçoes. E Balaque conduziu Balaão ao cume do Peor, que domina o deserto. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepare 7 novilhos, 7 carneiros. E Balaque fez conforme Balaão dissera, e ofereceu um novilho, um carneiro sobre cada altar. Vamos continuar, capítulo 24. Vendo Balaão que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não recorreu, como outras vezes, aos encantamentos, mas voltou a face para o deserto. Quando fala sobre Peor, está dizendo assim: ele foi levado ao sul. Diga assim: o Senhor está me levando ao sul. O sul é o lugar do profético. É o vento de Deus que sopra sobre as nossas vidas. Do sul vem a prosperidade de Deus. Do sul vem os recursos de Deus. Do sul vem as provisões de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que quando Balaão novamente ele vai amaldiçoar, a Bíblia diz que ele cai com os olhos abertos. Olha, vamos ler, eu quero que você leia, eu quero que você entenda. Levantando Balaão, versículo 2, de verso 24. Levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o espírito de... Então proferiu a palavra. Balaão disse: vocês estão amaldiçoados, vocês não vão prosperar, vocês não vão romper. Foi isso? Sim ou não? Olha o que ele diz. Então proferiu a sua palavra, a palavra de Balaão, filho de Beor, a palavra do homem de olhos abertos, a palavra que ele ouve, os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, o que cai em êxtase, porém os olhos abertos, e diz: que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem como jardins ao lado de um rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e as lavouras estarão bem irrigadas. Seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, e eles têm a força de um boi selvagem. Devoram nações inimigas, quebram os ossos em pedaços, e como setas a atravessam. Você não está entendendo? A Bíblia diz que Balaque pega Balaão e coloca ele numa posição, e ele chega e começa a olhar
Só que Balaque e Balaão está vendo as tendas de Israel. Eles estão separados por tribos. Cada um está conectado à sua tribo. Mas eles não estão num rio. Eles não estão em pastos verdejantes. Eles não estão em lugares frutíferos. A Bíblia diz que as suas tendas estão no deserto. Você não está entendendo? O que estava acontecendo ali é que Balaão estava tendo uma visão de Deus do que o Senhor tornaria Israel. Quando Deus quer te abençoar, o deserto, ele se torna um manancial. Quando Deus está no negócio, você pode estar no deserto, você pode estar na sequidão, você pode estar no vale de ossos secos, você pode estar debaixo de palavras, mas as palavras negativas, elas não podem prosperar contra a sua vida, porque o que eles enxergam não é a realidade que você está, eles enxergam a realidade aonde Deus te colocou. Muitos olham, tentam enxergar a realidade que você está, mas nessa noite o Senhor abre os teus olhos e mostra a realidade aonde Deus vai te colocar. Deus está colocando você em lugares aonde existem fontes. O deserto é uma fonte inesgotável na sua vida. Por quê? Porque o Senhor está sobre você. Eles estavam enxergando a resposta que ele procurava, assim, por que ele prospera? Por que ele? Porque do lado do sul vem a prosperidade de Deus para os seus. Eles olham e te veem no deserto e falam assim, porque o cara está no deserto, está no sofrimento. Mas eles olham e não conseguem enxergar o deserto na sua vida. Eles olham e vê você no lugar de sequidão, mas as suas raízes não estão secas, as suas folhas não estão murchas. Eles olham para você e falam assim, meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? Esse homem está no lugar, essa mulher está no lugar, mas como isso pode acontecer? É porque você é sustentado pelo Senhor, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Deus está mostrando nessa noite, escute bem, levante as suas mãos, porque Deus vai abrir os olhos dos teus inimigos, dos que estão contra você, para enxergar a prosperidade de Deus na sua vida. Os comandos de Deus estão sendo liberados, os ventos estão soprando sobre a sua vida, provisões, prosperidade, recursos estão chegando dos quatro cantos para abençoar sua vida. Olha aí para o lado aí, ó. Será que você tem fé? Será que você tem fé de olhar e enxergar diferente para essa pessoa? Você não está olhando para essa pessoa normal. Você está vendo aí os recursos de Deus, os comandos do sul, os ventos do sul do Senhor. O lado sul de Deus está alcançando essa pessoa. Os recursos, as provisões estão sendo liberadas sobre a vida dessa pessoa agora. Estenda a mão sobre a vida de alguém, sobre duas pessoas, diz assim, os recursos de Deus, as provisões de Deus está chegando sobre a sua vida. Diga assim, o vento do sul está soprando sobre a sua vida, trazendo um tempo de prosperidade, de avanço sobre a sua vida. Diga assim, os encantos de Balaque, os encantos de Balaão não tem mais poder sobre a sua vida, não tem mais poder sobre o seu caminho. Diga, o Senhor faz com que os ventos dele te alcancem nessa noite. Uau! Balaão falou assim, não, você está enxergando errado. Você está enxergando errado, eu estou no deserto. Eles estão debaixo de tendas. Balaque estava dizendo, não, você está errado, eu estou pagando você para amaldiçoar, e você está enxergando o que eu não estou vendo. Ah, meu irmão,
Balaque não desiste. Nós vamos ver aqui que Balaque, na verdade, Balaque desiste. Assim, não tem jeito mais. Não tem como mais. Então a Bíblia diz, e está aqui no verso de número 15, veja aí. O Senhor vem novamente a Balaão. E olha o que o Senhor está dizendo. Balaque se aparta. Então vem o lado oeste de Deus, os ventos do oeste, que fala sobre o seu amanhã, sobre o que será construído, sobre os domínios que o Senhor transferirá para você. Então veja que está escrito assim: então a sua palavra disse. Palavra de Balaão ao filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso. Cai em êxtase, porém eu o verei, mas não agora. Contemplarei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que quebrará os frontes de Moabe, e destruirá os filhos de Sete. Edom será conquistado, e Seir, seu inimigo, também será conquistado. Mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes dessa cidade. Balaão, ele tem uma visão tremenda, porque quando o lado oeste, quando os ventos oeste começam a soprar sobre a nossa vida, ele vem trazendo, vem falando sobre o nosso amanhã, e vem construindo e reconstruindo áreas da nossa vida. Talvez você chegou aqui hoje e você precisa que o lado oeste de Deus se manifeste sobre a sua vida. Precisa ser reconstruído. Você precisa que as palavras que o Senhor tem dado a você, ela possa se cumprir. Você precisa que existam as transferências dos domínios de Deus sobre a sua vida. Hoje é um tempo em que, hoje é uma noite em que o Senhor vai transferir os territórios. As palavras que Deus tem dito a teu respeito durante há muitos anos, essas palavras têm caminhado com você, essa palavra tem queimado no seu coração, mas você não tem visto a existência dessa palavra, você não tem vivido a verdade dessa palavra. Mas hoje é uma noite em que o vento do oeste vem para transferir a você. É como uma escritura que está sendo assinada, reconhecida, ela está sendo averbada pelos cartórios no céu, na terra. O Senhor está transferindo a você os recursos, não somente recursos, mas o que é necessário, os domínios, as posses, aquilo que o Senhor tem para você amanhã. O Senhor começa a trazer no dia de hoje sobre a sua vida, aquilo que o Senhor disse há anos sobre a sua vida. Hoje é o amanhã desse dia, essa palavra vai se cumprir na sua vida. O Senhor vai te levantar para subjugar os inimigos que se levantaram contra você. As palavras que se levantaram contra você cairão por terra nessa noite, porque o Senhor se levanta para abençoar você, para se mover na sua vida, para confirmar a aliança sobre a tua vida nessa noite. Você acredita nisso? Comece a olhar para o seu amanhã aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje, tantas coisas estão quebradas e destruídas na sua vida. Quantas coisas estão perdidas na sua vida. Mas o Senhor quer abrir os teus olhos nessa noite. O Senhor quer te dar as visões proféticas nessa noite, para que você hoje enxergue o seu amanhã. Pela fé comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para a sua família, comece a olhar para a sua casa,
Começa a olhar para os negócios que você tem, começa a olhar para o ministério que você tem, começa a olhar para aquilo que o Senhor tem dito, começa a enxergar isso. Eu acho que você não entendeu, começa a enxergar isso pronto na sua vida. Balaão enxergou a grandiosidade do propósito de Deus. Ele estava falando aqui sobre o Messias. A visão do amanhã de Deus na sua vida. O Senhor ativa o poder de você ver o teu amanhã. O Senhor ativa essa unção sobre a sua vida, de você compreender o seu amanhã. O Senhor ativa a fé sua, para que você veja os projetos dele concluídos na sua vida, nessa noite, através do nome de Jesus. Fique de pé. Feche os seus olhos. Os ventos de Deus, o lado de Deus, vão se manifestar na sua vida nessa noite. Vão trazer sobre a sua vida tempos novos. Os domínios de Balaque já foram quebrados. Os encantos já foram quebrados. Não tem como invalidar a sentença do Senhor sobre a sua vida. Não tem como invalidar a palavra que o Senhor entregou a você. O Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que te confirma. Você é uma árvore frutífera no Senhor. Aleluias. Hoje é um tempo do Senhor sobre a nossa vida. Os ventos do norte, os comandos de Deus nos alcançam. O som de Deus nos alcança. Os ventos e o lado do leste, do oriente, aonde nasce, está falando sobre os domínios e a adoração do Senhor. O Senhor nos dá domínios e a nossa adoração começa a fluir, a tocar o coração de Deus. Os ventos do sul trazem a prosperidade de Deus, trazem os recursos de Deus, trazem as provisões de Deus para a nossa vida. Os ventos do oeste trazem notícias do nosso amanhã, falam sobre as realizações de Deus no nosso amanhã. Os ventos do oeste confirmam as palavras do Senhor sobre nosso amanhã. Que essa seja uma noite em que esses ventos, que os lados do Senhor toquem na sua vida, que você possa hoje receber do Senhor uma porção nova, que você possa receber do Senhor nessa noite a ativação necessária para que você viva as grandiosidades dele na sua vida. A palavra, a boca de Deus tem falado a teu respeito. Antes mesmo que você fosse formado no ventre, Ele já te conhecia e te chamava pelo teu nome. Eu acredito que antes que nós fôssemos gerados, a boca do Senhor falava a nosso respeito. O Espírito do Senhor nos alcançava e gerava coisas do Senhor sobre a nossa vida. O Espírito de Deus está se movendo no nosso meio, está gerando em nossos corações, está gerando nas nossas vidas. Aquilo que antes eram projetos se começam a se tornar verdades. Aquilo que antes eram visões se tornam realidades na nossa vida. Aquilo que antes eram profecias se tornam palpáveis na nossa vida nessa noite, através do nome de Jesus.